C4 Lounge com motor travado? Fala comigo, meus amigos, como é que tá as coisas aí? Tudo certo? E aí, conto com vocês, hein? Esse Joe é de outro mundo mesmo. Fala comigo, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de manutenção aqui do nosso canal. Eu sou o Jonathan e nós somos a France Motors Garage, uma oficina especializada nas linhas Renault, Peugeot, Citroën e DS. Se você está chegando agora no nosso canal, não deixa de curtir, compartilhar, comentar e ativar as notificações para você receber conteúdos assim como este. Nossa oficina está localizada aqui em São Paulo, na cidade de Santo André, região do ABC Paulista. Tô deixando aqui para vocês o nosso Instagram, que é o @FranceMotorsGarage. Lá a gente passa tudo o que está acontecendo durante a semana aqui no nosso pátio da oficina. Se você quer agendar, trazer o seu carro até a oficina, tô deixando também o nosso contato do agendamento. Você vai entrar em contato, passar a sua necessidade, escolher um dia e um horário para você poder trazer o seu carro até a oficina. Se você na sua cidade, na sua região, tem dificuldade em conseguir peças das linhas francesas, tô deixando aqui também o nosso contato das peças da nossa loja virtual. Beleza? Chega de conversa então e bora lá pro vídeo. Bora lá então, meus amigos, para mais um vídeo de manutenção aqui no nosso canal. Essa semana eu vou mostrar alguns carros para vocês, não vai ser a manutenção de um carro específico. A gente pegou algumas situações aqui bem interessantes essa semana. Uma delas, um dos conteúdos que a gente vai trazer nesse vídeo, é em relação ao reparo da transmissão AL4. Pô, Joe, mas vira e mexe vocês estão falando desse reparo de transmissão AL4, é um conteúdo repetitivo? Não. Na verdade, eu vou mostrar para vocês um pouco do que como é feito, na verdade, um reparo parcial, ou reparo da tampa traseira sem a gente descer a transmissão completa, que é um dos reparos que a gente faz com frequência nesses carros. Transmissão AL4 e transmissão AT8. Então fica até o final desse vídeo para vocês entenderem. Principalmente aquela galera que está acostumada a ouvir assim, ó. Ah, o meu carro, ou, né, acaba passando por essa situação e comenta. E chama a gente no agendamento e sempre fala, ó, o meu câmbio é L4, ele tá dando um tranco de primeira para segunda. Ó, o meu câmbio é L4, ele não, quando ele vai para terceira, ele sobe giro, mas ele não engrena. Ó, o meu câmbio é L4, quando ele passa de primeira para segunda, o solavanco é muito forte. Eu chego a sentir de dentro do carro a pancada que a transmissão dá. O que será que está acontecendo? Vou mostrar para vocês como é feito um reparo parcial nessa transmissão que pode resolver esse problema. Só que também depende muito do caso da sua transmissão. Então a gente precisa primeiro fazer uma avaliação para saber se dá para fazer ou não. Um outro carro também é um C4 Lounge que na verdade ainda está em manutenção. E eu vou explicar para vocês que esse carro chegou aqui na oficina, para vocês terem ideia, com o motor travado. O que será que aconteceu com esse C4 Lounge? Então fica até o final do vídeo para vocês entenderem quais vão ser os carros que a gente vai mostrar para vocês essa semana aqui. Bom, meus amigos, vamos começar desenrolando então a questão da Duster. Tô com o Wellington aqui, ó. Ele tá fazendo a substituição das duas válvulas solenoides da transmissão. Aonde é que fica essas válvulas solenoides? Por que substitui essas válvulas solenoides? Deixa eu mostrar para vocês, ó. A válvula solenoide, ela fica basicamente no corpo de válvula e tem um cárter dessa transmissão que a gente precisa remover para ter acesso. Na linha Peugeot Citroën é um pouco mais simples porque não tem esse agregado que a linha Renault tem. Porém, a gente está falando da mesma transmissão que na verdade é AT8, né? Que é uma atualização da transmissão AL4, mas o reparo é feito da mesma forma. Então, basicamente fica ali, ó, as duas válvulas solenoides. Eu vou mostrar para vocês fora do carro que fica mais fácil. Mas acredito que é uma peça que vocês já devem ter visto a gente falando aqui no canal. Como é feito o reparo da tampa traseira? Vocês podem ver que a transmissão ela permanece no lugar, porém a gente desmontou essa parte de trás dela aqui, ó. Deixa eu só ver se a câmera consegue focar melhor. Aí, eu acho que agora dá pra ver, ó. Tá vendo que a gente tem acesso pelo menos à cinta aqui, ó, e a gente não tem a tampa que faz o fechamento? Por quê? Então tá ali, ó, montando a eletroválvula. Por que a gente não tem acesso? Porque a tampa tá fora. Esse eixo aqui, ó, que vocês estão vendo, quando a gente tira a tampa fora, ele sai completo, dessa forma que vocês estão vendo aqui, tá? Claro que essa já foi feito o reparo, e essas são as peças velhas que a gente substitui na hora de fazer esse reparo parcial. Por que parcial? Depende muito de como que o cliente chega na oficina e o que exatamente está acontecendo com a transmissão.
Nessa Duster, o que aconteceu com esse carro? Esse carro teve um problema de sensor de pressão de óleo. Então esse carro estava dando muito tranco, de primeira para segunda, de segunda para terceira. Tava difícil de andar com esse carro de tanto tranco que ele estava dando. Mas o defeito dele era o sensor de pressão de óleo. Só que tem o seguinte, essa carroceria da Duster, ela é muito pesada para essa transmissão L4. E um monte de Duster por aí, se você tem Duster e é automática, acredito que você já teve que substituir essa trava aqui, ó, que é a trava principal que vai aqui no eixo. Essa trava quebra demais nessa transmissão AL4 e AT8, muito. Inclusive tem um vídeo do canal que eu mostrei para vocês que uma trava dessa que quebrou, ela acabou com a transmissão, a gente teve que fazer completa. Nesse caso a gente não vai fazer completa, a gente está fazendo um reparo parcial, como eu falei para vocês desde o início. Então o que acontece? Mas por que você tirou então a tampa traseira completa? Eu passei exatamente isso que eu estou falando para vocês para o cliente. Se a gente trocar só o sensor, vai resolver o problema do seu carro. Só que é o seguinte, esse carro está com óleo de transmissão contaminado e precisa ser feita a substituição do óleo e das eletroválvulas. E também existe uma trava lá dentro que ela pode quebrar. Então o que acontece, pessoal? A gente precisa orientar o cliente que daqui 1 mês, 2, 3 meses, já que você está mexendo na transmissão, por que já não faz o reparo parcial para evitar gastar 10, 15 mil reais nesse câmbio? Então a gente indicou esse reparo parcial para ele da tampa traseira, até porque a gente foi bem assertivo. A hora que a gente tirou fora aqui, a gente faz o teste de aplicação. Eu posso até mostrar para vocês como é feito o teste de aplicação ali na tampa, para vocês entenderem quando a gente sabe que está aplicando e quando a gente sabe que está vazando. Então se der tempo eu mostro para vocês o teste de aplicação. Quando eu fiz o teste de aplicação nessa tampa, com esse conjunto, deu vazamento. Ou seja, essa transmissão, se a gente tivesse só substituído o sensor de pressão de óleo, daqui uns 3, 4 meses esse cliente ia voltar na oficina para a gente já fazer esse tipo de serviço. Ou até pior, porque com esse vazamento todo que estava dando, estava forçando muito a transmissão. E o risco dessa trava quebrar era muito maior. Então a gente fez de forma preventiva esse serviço. Então ele não estava só com tranco de primeira para segunda, ele estava com tranco em todas as marchas, só que o defeito era sensor de pressão. Então a gente já aproveitou e já está fazendo o serviço e eu estou aproveitando aqui para gravar para vocês entenderem como que é feito. Beleza? Então vamos lá. O que precisa substituir nesse reparo parcial? A gente substitui pistão, contrapistão, junta da tampa traseira, tá vendo? Junta do cárter e também válvula solenoide. A bucha, muita gente por aí, quando vai fazer reparo em transmissão AL4 ou AT8, não substitui a famosa bucha que vai ali no eixo traseiro. Essa bucha é responsável por fazer a vedação dos anéis aqui, ó. Os anéis da tampa traseira. Então assim, não adianta você trocar os anéis e muitas vezes negligenciar a bucha. Porque a hora que você for montar, isso aqui vai dar vazamento. Ah, mas está vazando só um pouquinho, dá para passar e depois que tiver óleo, quando esquentar o carro fica bom. Meu, não vai nesse papo, não vai nesse papo. É por isso que muitas vezes, quando os clientes chegam aqui na France Motors, eles falam que o nosso serviço é caro. Na verdade, não é que é caro, é porque a gente faz o que tem que ser feito. A gente se preocupa em trocar as juntas, as vedações, a trava, que muito mecânico por aí reutiliza essa trava principal e é por isso que quebra. A gente tem preocupação de trocar a bucha de bronze, as eletroválvulas, que a gente sabe que dá problema na reguladora do conversor de torque. Cada detalhe a gente se preocupa para a gente não ter dor de cabeça com essa transmissão. Com um reparo parcial desse preventivo bem feito, a gente não vai ter problema de solavanco nesse câmbio. Então é por isso que às vezes vocês comparam o preço da France Motors com outras oficinas, é óbvio que vai ficar mais caro. Porque aqui a gente não dá jeitinho, a gente arruma, a gente resolve o defeito, resolve o problema do carro, tá? Então beleza, feito todo esse conjunto, toda essa substituição aqui, ó, isso aqui é um reparo parcial da tampa traseira. A gente remonta no carro de novo, permanece com o óleo antigo, funciona o carro. Depois a gente entra com uma troca de óleo e lubigard. Depois que é feito todo o serviço, a gente entra com uma troca de óleo. Lembrando que a troca de óleo dessa transmissão tem que ser feita a cada 50 mil quilômetros, beleza? Então agora eu acho que deu para vocês entender legal o que é um reparo da tampa traseira, quais são as peças que compõem esse reparo.
Eu acho que ficou ok, né? Agora eu vou passar para o outro carro, depois eu volto nesse carro aqui e eu mostro para vocês a questão do teste de aplicação dessa tampa traseira. Pessoal, vamos falar um pouquinho então desse C4 Lounge que chegou na oficina com o motor travado. Ó, inclusive essa caixa aqui é do motorzão do DS5, tá? Vocês estão acompanhando a gente no canal aí, vocês já estão sabendo que chegou o motorzão novo do DS5. Bom, Lounge chegou pra gente com o motor travado. Como assim? Não vai pra frente, não vai pra trás, não dá partida, dá aquele tec no painel lá, na partida. Característico de motor travado, quem é mecânico sabe como é que é. É igual correia dentada quebrada, só quem é mecânico sabe que está quebrado só pelo barulho. Então é o seguinte, chegou com o carro com o motor travado, o cliente falou que ouviu alguns barulhos e tudo mais, e a gente começou a saga do tal do diagnóstico. Mas o que esse alternador tem a ver com tudo isso que aconteceu? Ó, eu vou trazer para vocês aqui a importância de peças que a gente recondiciona ou recupera. Esse alternador, ele está travado. E, consequentemente, com a polia dele travada, com o alternador travado, vocês podem ver aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui não é normal, tá? Alguma coisa aconteceu lá dentro. Consequentemente, com o alternador travado, a correia de fora, ela também não virava. Então, a correia de fora, ela tá ligada diretamente no virabrequim. Só que teve um detalhe nesse carro. Pô, John, então não era só mexer no alternador que a gente já destravava esse motor? Sim, só que aí o que aconteceu? Como o cliente falou para nós que ele ouviu alguns barulhos e a gente não trabalha com achômetro. Ó, rapaziada aí, dá um salve aí, rapaziada. Júlio, tá ensinando o meninão aí? Tá ensinando? Vai ficar bom, mano? Vai. Quero ver se fica bom. Pera aí, rapidinho antes de vocês concluírem, deixa eu só falar pra galera o que vocês estão fazendo aqui. Ó, como eu falei pra vocês, a gente não trabalha com achômetro aqui na oficina e a gente trabalha com certeza. Por que esse carro está sem tampa de válvula? Porque a gente tirou a tampa de válvula fora para conferir se não danificou nada aqui dentro. Adivinha só o que aconteceu? Além da corrente desse carro não estar atualizada, quebrou o guia da corrente aqui dentro. Olha para vocês verem como intuição de mecânico e as informações do cliente são valiosas e preciosas para a gente fazer um bom diagnóstico. Se a gente tivesse só mexido no alternador desse carro e esse pedaço de guia tivesse quebrado e ficado lá dentro, a gente ia dar partida nesse motor e ia acabar com tudo a parte da frente aqui desse carro. Detalhe, ó, o Luiz acabou de pegar aqui para mim o pedaço que quebrou. Ó, não sei se a câmera vai conseguir focar. Ó, isso aqui é um pedaço do guia da corrente que quebrou. Imagina esse pedaço de plástico quebrado no meio das correntes. A hora que a gente fizesse o reparo do alternador, ela ia esfarelar e é perigoso entupir a bomba de óleo e a gente perdeu o motor de verdade. Para vocês terem uma ideia, a hora que eu fui passar o orçamento desse carro para o cliente, eu falei para ele se ele tinha já rezado para o Deus que ele conhece. Porque ele deu uma sorte que vocês não têm ideia. Porque se esse pedaço vai para a bomba de óleo e esse carro não lubrifica, dá uma olhada no tamanho dessa turbina, dá uma olhada no tamanho desse motor. Vocês acham que ia sobrar algum comando aqui se não tivesse lubrificação? Então, para vocês terem noção, agora eu vou voltar lá naquela questão de peça recondicionada e peça que a gente recupera para instalar no carro. Porque, ó, deu BO. E agora? Essa conta é de quem? É aí que a gente sempre fala, o reparador automotivo no Brasil, ele simplesmente assume uma responsabilidade que nunca foi dele. A gente não inventou esse motor, a gente não inventou esse sistema, só que a gente está aqui para fazer o reparo dele. E muitas vezes a gente é culpado por fazer o reparo de uma coisa que a gente não criou. Para vocês terem ideia. Então vamos lá no alternador para a gente falar sobre esse assunto? Vou liberar a rapaziada para eles continuarem fazendo a manutenção aqui. Vamos lá, meus amigos. Voltando para o nosso alternador e da nossa peça que foi recondicionada. Não tem problema nenhum em fazer um reparo no alternador. Não tem. Até porque, quando é feito um reparo no alternador, é trocado aqui regulador de voltagem, é trocado suporte de escova, é trocado polia. Esse serviço de recondicionar alternador é comum e nunca vai parar de existir, enquanto a gente estiver nesse nosso país que as coisas são absurdamente caras. Então não tem nada de errado nisso. Até porque a gente faz isso com alternador e faz isso também com motor de partida. O que eu quero falar para vocês em relação a isso?
da onde que é feito esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, ó, eu não sei quem fez o reparo desse alternador, mas o cliente já me falou que ele já entrou em contato com a pessoa que fez e a pessoa falou que vai dar total garantia de tudo que aconteceu. Ó que legal. Então, peraí. Joe, tá errado porque o alternador deu problema e não deveria dar problema. Só que você está falando que bom que a pessoa está dando garantia? É, que bom que a pessoa está dando garantia. Porque simplesmente tem pessoas que fazem serviços por aí que não dão garantia nenhuma. E esse é mais um dos problemas que a gente tem aqui na oficina. Então, por isso que hoje em dia a gente evita um pouco terceirizar serviço, porque não é todo mundo que assume garantia. Então, o que vai acontecer? Eu nem sei quem fez, não sei o que aconteceu. Eu não posso saber também, porque, ó, tá vendo que tá pintadinho? Se eu desmontar isso aqui, o cliente já perde a garantia. Então ele vai recolher, a gente indicou para ele a substituição do kit corrente, que os meninos já estão montando, porque o guia quebrou. E a gente aqui na oficina não troca só o guia, a gente troca o kit completo, porque só com o kit completo que vem original da montadora, eu consigo fazer nota fiscal e dar garantia para vocês. Então não adianta chamar no WhatsApp querendo trocar só a reguinha, não vai acontecer. Beleza? Então tá bom, estamos fazendo lá. O cliente já está ciente, vai vir buscar o alternador, vai levar, vai ver o que aconteceu e vai trazer o alternador em boas condições. Então o que eu quero falar para vocês, principalmente donos de oficina? Pessoal, o negócio é um pouco mais sério do que a gente imagina, tá? Quando o assunto é Peugeot Citroën, quando o assunto é carro francês, na verdade, tem que tomar cuidado com essas peças que vocês recondicionam e vocês fazem. Porque, na minha cabeça aqui, com esse alternador travado, primeiro passo, primeira coisa que ele deveria fazer era ter espirrado a correia para fora. Só que a correia continuou no lugar. Aí dificultou um pouco mais o nosso diagnóstico. Porque como a correia ficou no lugar, jamais a gente imaginaria que o alternador estava travado. Por quê? Isso é inédito para nós aqui na oficina. Mas aí o que acontece? O alternador está mexido. O original não vem com essas pintinhas. Aí a gente levanta a suspeita. Só que se aí a gente não usa a experiência e não faz o que tem que ser feito, que é desmontar a tampa, a gente ia deixar o carro com mais um defeito. E a hora que a gente desse partida, adivinha só o que ia acontecer? Mais problema para o cliente. Então assim, eu quero mostrar para vocês que não está errado, porque não tem certo e não tem errado, tá? Existe responsabilidade. Se você fizer qualquer procedimento num carro de um cliente, você é o técnico, você está orientando o seu cliente a fazer o serviço. O que vocês podem fazer além disso é se responsabilizar pelo serviço. Não tem certo, não tem errado. Até porque aqui na oficina, quando chega o alternador, a gente manda para uma pessoa, ela faz esse alternador, recondiciona, devolve para nós. E a gente monta no carro de volta e o cliente sabe disso e fica satisfeito. Por quê? Se a gente for comprar um alternador desse novo hoje na montadora, fica totalmente inviável. Tá bom? Então, esse lounge aqui, ó, graças a Deus não aconteceu nada pior, porque a gente estava atento, então, a essa questão aí do kit corrente, da trava do motor, que travou e tudo mais, e se atentou aos barulhos também que o cliente falou que fez o carro. Beleza? Ó, meus amigos, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês o teste de aplicação que a gente faz para certificar que realmente está vedando para a gente poder montar o restante, né? Para a gente poder montar lá no carro. Esse teste de aplicação tem que ser feito com a pistola de ar comprimido e ela tem que estar regulada, não pode ser ar aberto que a gente fala, né? Porque senão é perigoso danificar e jogar esse eixo para cima e bater até na sua cara. Então tem que ter a regulagem e a gente aplica exatamente aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Sem vazamento. Sem vazamento. Tá vendo? Tá aí, ó. Conseguem ouvir? Ó. É isso aí. Agora sim a gente pode montar no carro sem dor de cabeça, que vai vedar. Então se vocês pegarem um kit desse aí, tirar a tampa traseira, fizer esse teste de aplicação e der vazamento, ou seja, o pistão baixar o conjunto de embreagem, vai ter que fazer reparo aqui. E vai ter que substituir aquelas peças que eu mostrei para vocês lá na frente. Beleza? Bom, meus amigos, esse foi um vídeo aí que eu achei que seria rápido, mas acabou ficando um vídeo comprido.
mas não vale a pena a gente cortar ele no meio, porque são duas dicas muito top para vocês aí, principalmente se você é dono de oficina ou se você é proprietário de um veículo francês. Como eu falei no início, se você quiser trazer o seu carro até a nossa oficina, tá o número do contato, o número do agendamento, só entrar em contato lá, falar com o pessoal do agendamento, passar a sua necessidade, o que exatamente você está sentindo e percebendo no seu carro, e a gente vai marcar um dia e trazer ele para a gente poder fazer as manutenções que mostra aqui nos vídeos também. Fechou? Então, espero vocês no próximo vídeo.